Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra sempre necessária, não só a palavra que sai da minha boca ou de quem faz às vezes de celebrante, seja qual pessoa for, mas a palavra que é despertada pelos ouvidos de vocês. Eu aprendi desde cedo que a comunicação sempre se dá entre uma boca que fala e pelo menos dois ouvidos que escutam. E é tão importante a palavra de quem fala ser uma palavra pensada, refletida, contundente e que possa chegar ao seu objetivo, quanto é importante os ouvidos apurados, atentos, diligentes, concentrados, desejosos de conhecimento de quem escuta. E é por isso que a comunicação é sempre uma responsabilidade de mão dupla, daqui para aí, daí para cá. Dito isto, o Evangelho de hoje é um texto cheio de expressões como Jesus foi para a Galiléia e passando à beira-mar, caminhando mais um pouco, depois se referindo aos discípulos, partiram seguindo Jesus. São todas expressões que indicam movimento, mudança, busca, caminhada. Por quê? Porque a vida é um eterno caminhar. Nós, a rigor, não sabemos se vamos chegar aonde queremos. E às vezes nem sabemos para onde é que estamos indo. Mas mesmo assim, precisamos nos colocar a caminho. Nós precisamos caminhar. Precisamos caminhar. Como diz um poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. E isso ele diz precisamente porque a vida é um navegar constante. Ou seja, a vida é um movimentar-se, é um colocar-se permanentemente na estrada. Porque o contrário da vida, o que muita gente pensa equivocadamente, não é a morte. O contrário da vida é a estagnação. Quando a gente para, se acomoda e diz: já aprendi tudo, já vivi tudo, já fiz tudo e agora só sombra e água fresca, nessa hora nós decretamos solenemente a nossa morte. E tem gente que morre com 40 anos, 50 anos, vai se enterrar lá mais tarde, com 70, 80, mas já morreu há muito tempo. Deixou de somar, deixou de produzir, deixou de inovar, deixou de viver a experiência do cotidiano na sua expressão rica e inovadora o tempo inteiro. É tanto que, quando uma pessoa morre, pouco tempo depois, acontece o chamado rigor mortis, que é o enrijecimento do cadáver. Se a gente não trocar aquela pessoa, colocando a roupa certa para o sepultamento durante um certo período, já vai ter dificuldade depois, porque o corpo perde totalmente o seu movimento. Então, para chegar a algum lugar, obviamente, nós precisamos sair de onde nós estamos. Trata-se aqui de nós termos a coragem de ousar, de buscar o novo, o diferente, o inusitado, o não vivido, o não conhecido,
o não experienciado. Aliás, o que nós não fizemos ainda é muito maior do que aquilo que já foi feito. Não importa o tamanho da experiência que alguém tenha, aquilo que ele precisa viver e é chamado a viver, não importa se vai viver tudo ou muito pouco daquilo, mas é infinitamente maior do que toda a experiência pregressa da vida dessa pessoa. Aliás, quando você para naquilo que você conhece, o que você conhece se torna um empecilho, um obstáculo para o conhecimento. Quando você para naquilo que você ama, aquilo ou aquele que você ama se torna um obstáculo ao amor. Quando a gente para naquilo que já experimentou, aquilo que a gente experimentou é um impedimento para a experiência. Então a experiência, o amor, o não acontecido estão sempre reclamando a nossa evolução, a nossa caminhada em vista daquilo que tem para nos oferecer. Eu perguntava na semana passada, e agora eu repito a pergunta a vocês: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Esse é um termômetro muito apropriado para a gente medir jovialidade ou envelhecimento. Se já fizer muito tempo que eu fiz uma coisa nova, eu estou bastante velho. Não importa a minha idade. Mas se eu fiz ontem, hoje pela manhã, semana passada, está bem fresquinho na minha cabeça, estou fazendo todos os dias uma novidade acontecer na minha vida, a juventude chegou e repousou em mim, encontrou morada em mim, não importa a minha idade. Isso faz a diferença. É por isso que a gente encontra pessoas que têm 90 anos e diz: como eu gostaria de ter a saúde, a juventude, o vigor do senhor, da senhora. Tenha. Faça com que a vida seja nova a cada dia. E é isso que Jesus Cristo fez precisamente. O Evangelho diz, quando ele fala: eis que faço novas todas as coisas. Ele não veio mudar as coisas, mudar por mudar, mas ele pegou em todas as coisas que existiam no mundo e que todo mundo já fazia e ele fez diferente. Ele inovou. Ele colocou a sua presença, uma presença de espírito, ele colocou lá a sua atenção e atenciosidade, ele colocou lá a sua dedicação, a sua inteligência, a sua criatividade e renovou aquelas coisas de dentro para fora. É uma experiência que nós podemos começar a fazer e é só esperar os resultados, porque eles não tardarão, eles tendem e efetivamente vão aparecer. Por outro lado, essas expressões de movimento do Evangelho nos ensinam a priorizar o caminho e não o destino. Priorizar a nossa jornada, o lugar onde nós estamos vivendo nesse exato momento, com as riquezas todas que esse lugar e esse momento e as pessoas envolvidas nos têm para dar. Porque geralmente a gente ficou durante muito tempo fazendo metas, criando objetivos lá para frente, vivendo de futuro, de expectativa, de esperança. E às vezes aquilo que a gente colocou na cabeça para realizar daqui a 1 ano ou 2, nunca realizou. Mas enquanto isso, a vida está acontecendo diante de você. Há muitos acontecimentos batendo vividamente à sua porta. Mas como nós estamos com a cabeça lá na frente, não percebemos a riqueza do que está acontecendo aqui e agora. Quem fica 1 minuto sequer lá atrás, no passado, e quem fica 1 minuto sequer lá para frente, no futuro, perdeu o único instante que tem. E é isso. Quando a gente perde esse instante, perde a vida. Joga a vida literalmente no lixo. E aí depois não adianta reclamar, achando que não, a vida é muito curta. Não é não, a vida é muito longa. A gente é que desperdiça o tempo com bobagem. A gente é que fica, onde é que você está fazendo aí? Estou aqui só passando o tempo, só matando o tempo. Estou esperando, estou contando o tempo para minha aposentadoria. Só faltam 7 anos e 14 dias. Aproveite,
Agora está acontecendo a vida, amanhã a vida de novo acontece se você acordar para ela. Então é preciso que a gente não postergue mais, não suspenda a vida, porque nós somos especialistas muito bons em viver de futuro, em pensar a vida para o futuro, perspectivá-la, mas somos péssimos em vivê-la concretamente. Isso é lastimoso, isso é algo que realmente nos deprime. É preciso agarrar na vida que está aqui diante de mim, porque eu não sei nada sobre o que já foi, eu não sei nada sobre o que virá, eu só sei o que está batendo na minha porta exatamente agora. Guimarães Rosa, outro poeta, dizia: o importante não é partir, nem chegar, o importante é a travessia, é atravessar. O Papa Francisco propôs há 1 ano e meio atrás, 2 anos, um sínodo que ele quis que todas as igrejas, das menores às maiores, debatessem sobre a vida. E depois a gente fosse afunilando as conclusões. Uma igreja capela passava para a paróquia fazia um resumo, passava para a diocese fazia um resumo de todas as coisas que todas as paróquias discutiram, passava para o regional da CNBB, em Brasília, daqui passava para Roma, chegava ao Papa e aos cardeais. Quando terminou o sínodo, lá os bispos se encontraram e perguntaram: Santo Padre, quando é que vai sair o documento final desse sínodo todinho? Ele disse: não, já saiu. O documento final foi a conversa de vocês. O sínodo propôs exatamente que a gente ficasse junto e conversasse, debatesse sobre os assuntos importantes da vida. Esse é o sínodo. Não nos preocupemos com o final, porque é mais um documento de 40, 50, 80 páginas que é engavetado porque ninguém lê. Mas o meio de campo nós fizemos. O que foi preciso fazer enquanto a gente estava debatendo os assuntos, a gente fez. E se enriqueceu com esse debate, com esse encontro, com essa comunhão entre nós. Depois, Jesus diz: o tempo já se completou. Não podemos mais adiar aquilo que temos de fazer impreterivelmente. Quando Jesus Cristo estava na mesa com os 12 apóstolos, na chamada última ceia, ele diz: um de vós há de me trair. Os discípulos ficaram atentos com aquela palavra. Ele diz: aquele que colocar o pão no vinho juntamente comigo, esse será o traidor. Judas o fez. E Jesus Cristo olha para ele e diz: o que você tem de fazer, faça já. Essa é uma palavra para nós. O que você tem que fazer na vida, que é importante que seja feito. Se você não fizer, vai ficar uma lacuna, um buraco, um espaço vazio, porque ninguém vai fazer no seu lugar. Pelo amor de Deus, não espere mais, já está atrasado. Faça já, faça agora. Nenhum de nós deveria dormir com as pendências do dia. A gente deveria cumprir tudo aquilo que o dia nos coloca à frente, porque senão a gente leva essas pendências para o dia seguinte, aí soma com as pendências daquele dia, e por sua vez soma com a do terceiro dia, daqui a pouco a gente não consegue empurrar nada para frente. É uma bola de neve que não tem mais tamanho. É preciso enxugar a vida da gente, fazendo a vida acontecer agora e realizando as coisas que o mundo espera de nós exatamente nesse exato momento. Nem mais e nem menos. E Jesus completava: o reino dos céus está próximo. Essa palavra é muito forte. O paraíso não está no além, depois da nossa morte, como muita gente pensa erroneamente. Ele não está num tempo futuro, como prometem as religiões. Ele está aqui e agora. Depois da morte é com Deus. Nós já não apitamos mais nada. Nós não resolvemos mais nada. Agora, nesse exato momento, enquanto estamos vivos, podemos fazer com que esses valores do reino se encarnem em nós e se transformem em vida concreta. Com imperfeições, com limitações, porque nós somos assim, mas nem por isso deixando de acontecer a partir de nós.
Tem um monge de quem eu gosto muito, ele dizia assim: quem não encontrou Deus nessa vida, tão pouco o encontrará na próxima. É preciso encontrar Deus aqui. Eu até acho que esse espaço de vida que a gente tem, de 10, 20, 50, 70, 90 ou mais anos aqui na Terra, não é para outra coisa, a não ser para a gente encontrar o eterno, para a gente encontrar o transpessoal, o transcendental, o sobrenatural, nos meandros da nossa provisoriedade. E esse poder a gente tem, porque nós não somos seres apenas da terra, temos um pé aqui e um pé no céu. Não somos seres apenas humanos, somos seres divinos. E é por isso que a gente aguenta a dor da morte de um ente querido, porque humanamente a gente não aguentaria, mas porque a gente transcende o humano, apesar da dor que nos dilacera, nós suportamos e vamos para frente. Um mês depois, um ano depois, 2 anos depois, aquela dor imensa se torna apenas uma saudade leve, suave e às vezes até agradável de pensar naquela pessoa que foi tirada de nós. Esse é o divino que fala em nós. Então é preciso que a gente toque esse divino, construa essa eternidade no dia a dia da vida da gente. Esse é o desafio bom da gente viver. Essa é a meta que a gente tem que alcançar. Por isso mesmo, não devemos nunca nos ocupar de passado e de futuro. Nós devemos nos ocupar do presente e da eternidade. Porque a eternidade se constrói no presente. Eu até diria que a eternidade é uma provisoriedade bem vivida. Quem for capaz de viver bem a sua vida no provisório de cada momento, nem precisa se preocupar com a eternidade. O céu já está em você. Quando você morrer, apenas a continuidade, o prolongamento, a eternização, a definição desse céu que você já tocou, com todas as limitações que você teve, mas experimentou. A sua recompensa já aconteceu. Ela apenas se eterniza. E para nós isso é um dado que merece muita atenção da nossa parte. E eu terminaria lembrando os 2 chamados que Jesus Cristo faz no Evangelho. Ele chama Simão e André. Estavam na barca, arrumando as redes. Ele diz: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles seguem Jesus. Ou seja, as pessoas têm prioridade sobre as coisas. A coisa mais importante do mundo não é coisa, é gente, é ser humano. Isso é provado nesse primeiro chamamento e na resposta pronta que os discípulos dão a Jesus. Às vezes nós priorizamos tanta coisa, priorizamos o trabalho, a festa, os estudos, o lazer, o não fazer nada, mas não priorizamos as pessoas. E é preciso começar a dar prioridade àquilo que tem prioridade. O chamado que ele faz a Tiago e João, logo depois, diz que eles deixaram seu pai e os empregados que estavam ali na barca e seguiram Jesus. Os 2 primeiros deixaram as redes, ou seja, deixaram coisas. Os 2 seguintes deixaram pessoas. Mas eu acabei de dizer que as pessoas são importantes, que elas têm prioridade. E aí Jesus Cristo diz: as pessoas têm prioridade, são importantes, mas mesmo as pessoas têm uma importância relativa. Se a gente ficar aqui nesse mundo procurando ser feliz, agarrando-se a coisas ou a pessoas, aos afetos, aos sentimentos, à vidazinha familiar, a gente tem pernas curtas, não vai muito longe. Porque às vezes a pessoa que mais a gente ama e com a qual a gente mais estabeleceu uma relação de dependência e diz: eu não me imagino sem essa pessoa. Às vezes é exatamente ela que morre rapidamente. A pandemia mostrou muito isso. Famílias inteiras foram dilaceradas, perderam 2, 3, 4 membros em 2, 3, 4 meses. Se aquelas pessoas que ficaram tiverem apostado todas as suas fichas nas pessoas que foram embora e não
tivessem mais nada para descortinar à sua frente, como motivo para continuar vivendo e vivendo minimamente feliz, a vida teria acabado para todas elas. Mas é preciso que a gente faça esse salto e saia daquilo que é o nosso mundo na relação com coisas e com pessoas. Santo Agostinho dizia: Senhor, tu me fizeste para ti e o meu coração não ficará em paz enquanto não repousar em ti. Ele sabia fazer a distinção entre aquilo que nos dá um certo conforto, uma certa tranquilidade, uma certa felicidade e alegria momentânea, que são coisas e pessoas. Sabia distinguir daquele que dá felicidade por excelência, que é Deus. E ele ficava com seus amores menores, mas sabendo que eram sempre amores menores. Ele nunca pediu o infinito a coisas e pessoas que são finitas. Nunca pediu o ilimitado a coisas e pessoas que são limitadas. E é por isso que os santos se tornavam santos, porque sabiam fazer as devidas distinções na sua vida. Então nós devemos viver não pelas coisas que nós temos e que compramos, não pelas pessoas que ainda temos a graça de ter conosco. Convivamos com elas e sejamos capazes de desfrutar o máximo da presença uns dos outros. Porém, devemos viver por um projeto, por um ideal, por um propósito, um sentido de vida, um significado que sejam maiores do que nós e os nossos. Se não for assim, na hora que os nossos sumirem e as nossas coisas forem perdidas, perdemos o sentido da nossa vida. Me lembro quando eu era jovem aqui no Crato, isso ainda foi no Antigo Testamento, ali com Moisés e Elias, a gente ouviu uma palavra dos orientadores daquela época, no movimento de juventude, o Mojucra. Só vale a pena viver quando se tem um ideal pelo qual vale a pena morrer. Alguma coisa que seja superior a você, aos seus interesses pessoais, às suas necessidadezinhas de cada dia. Alguma coisa que ultrapasse todas as pessoas que lhe dão aparentemente felicidade. Se você encontrar esse caminho, está no caminho de Deus. E aí ninguém mais lhe tirará dele. É um amor maior. Como diz o poeta, e eu gosto muito dessa canção do Jota Quest, eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, um amor que eu desconheço. E ele arremata: quero um amor maior que eu. Se a gente tiver um amor maior que a gente, que os outros, a Deus. Eu acho que até que vale a pena cantar esse refrãozinho. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, um amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Quero um amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito,
um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Vocês. Quero um amor maior, amor maior que eu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.